Eu me chamo Laura Neia Nogueira de Almeida, tenho 41 anos, sou nascida em Rondonópolis, mas sou uma rondonopolitana muito mal criada. A minha infância eu passei numa cidade do interior do Nortão chamada Alta Floresta, e em Alta Floresta eu morei até os 15 anos de idade, quando meus pais se separaram e aí nós viemos, eu, minha mãe e meus irmãos, morar em Cuiabá. Quando chegamos aqui em Cuiabá, eu já tinha 15 anos e minha mãe é professora, sempre prezou muito a questão dos estudos. Então ela procurou uma escola, um colégio para que eu terminasse o terceirão, porque eu cheguei aqui para fazer o primeiro, o segundo e o terceiro ano, E aí começou aquela questão de pensar o que eu vou ser depois, na hora de fazer o vestibular, vou prestar vestibular para quê? Eu sempre tinha na minha cabeça que tinha que ser área de saúde, mas na época o vestibular você tinha que pesar as matérias mais fortes, que você tinha mais conhecimento. E as minhas matérias peso era biologia, português, redação e química. Então eu sempre quis muito fazer medicina, mas para medicina eu tinha que ter um peso grande em física e eu não era tão boa assim. E aí, entre todas as profissões, eu pensava, vou ser advogada. E aí a minha mãe falava assim, não, mas eu não criei você para ser advogada de porta de cadeia, então eu vou ser veterinária. Não, se é para ser médico de bicho, vai ser médica logo, sabe? Ela era sempre muito rígida. E aí um dia eu falei para ela, você é enfermeira, mas o mérito nunca vai ser seu, sabe? Então ela sempre tinha uma objeção. Aí um dia eu falei para ela, você é dentista? Aí ela olhou para mim assim e não disse nada, como se odontologia tivesse a aprovação, E aí eu prestei naquela época vestibular para odontologia, passei no curso, na época tinha uma certa concorrência, odontologia em Cuiabá só tinha na faculdade de Cuiabá e eu comecei a cursar. Mas existia uma coisa importante, porque era um curso particular, um curso caro e a gente não tinha condições financeiras. Desde o início a gente já entrou com pedidos de créditos educativos e tal, e me foi concedido na época uma bolsa de 80%. E aí assim começou a minha história com a odontologia. Eu acho que não fui eu que escolhi o odonto, acho que a odonto me escolheu, sabe? E ali a gente começou uma história. Como a dificuldade financeira era muito grande, já logo no meu segundo ano eu arrumei um emprego numa clínica odontológica onde eu era auxiliar. E ali foi o grande, foi o grande pulo do gato, diga-se de passagem, é o único registro que eu tenho na minha carteira de trabalho, é esse emprego como auxiliar de dentista. E ali foi algo que me deslumbrou, assim, a odontologia, estar perto de profissionais formados, aprendendo, e eles todos muito queridos, porque sabiam que eu era estudante e me ensinavam. E quando eu cheguei no terceiro ano de faculdade, é como se eu soubesse, tivesse agregado uma bagagem grande de conhecimento desse um ano todo que eu fui auxiliar. E aí todas as dificuldades, assim, em relação à clínica, em relação a atendimento, eu não tinha, devido a essa prática como auxiliar de dentista, de ver diariamente os dentistas trabalhando. Na época eram 5 anos de faculdade. Meses antes de acabar o último ano, o 5º ano, nós tivemos um acontecimento na minha família, onde a minha irmã caçula foi diagnosticada com câncer e ela tinha na época 11 anos de idade. E aqui em Cuiabá, aquela época, isso em 1999, a gente tinha poucos profissionais pediatras oncológicos e minha mãe levou ela para Campinas para ela fazer esse tratamento. E foi um período assim bastante difícil, porque eu falei, agora eu vou ter que desistir do curso, porque não tinha como a gente se sustentar, ela lá e a gente aqui. O custo das coisas, a faculdade acabando. Nesse momento minha avó acabou nos levando para casa dela, eu e o meu irmão que ficamos aqui. E foi um período bastante conturbado assim.
o último ano de faculdade. Eu me lembro que dias antes da minha formatura, ela foi fazer a cirurgia. E foram as horas mais longas, assim, das nossas vidas, mais de 8 horas em centro cirúrgico. O câncer era no braço, ela corria o risco de sair dali amputada. E eu falava, gente, daqui a mais ou menos um mês vai ser a minha formatura. Eu não tenho condição de participar de uma formatura se algo acontecer com ela aqui. E a cirurgia correu tudo bem, ela saiu perfeita, sem ser amputada, foi para UTI. E depois que ela saiu, estava já fora de risco. Minha mãe virou para mim e falou, agora nós vamos até o centro de Campinas para comprar o seu vestido de formatura, porque até então eu não sabia se eu ia participar ou não. Na época, os colegas também da faculdade foram muito legais comigo, porque a gente não tinha condição de pagar a festa. Então, eu fui tipo que como convidada da turma, eles me venderam a mesa e me proporcionaram participar da formatura como todos eles. Eu tenho uma gratidão eterna por isso. E essa transição foi bem puxada, porque depois que ela voltou de Campinas, eu comecei a trabalhar e a gente tinha uma preocupação muito grande com os cuidados, né? A gente tinha uma casa muito simples, Cuiabá muito quente, não tinha ar-condicionado. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu fiz com odontologia como dentista, eu coloquei forro na casa, porque a casa não tinha forro, e ventilador de teto, para ficar mais arejado para ela, para todos nós. E o início da carreira foi bem complicada. Como eu não tinha condição de montar um consultório, eu fui trabalhar para outras pessoas. E esse meu primeiro emprego também foi bem interessante, porque eu fui numa dental para comprar algumas coisas. Para começar de fato a carreira, né? Vou começar, eu preciso ter, sei lá, um kit de resina, um adesivo, coisas básicas. E tinha uma placa assim, precisa-se de dentista. E eu perguntei pro vendedor, aonde que fica isso? Ah, um rapaz veio aí, deixou essa placa e deixou o telefone, mas eu não sei. E eu entrei em contato, era numa cidade vizinha aqui chamada Várzea Grande. E ali eu comecei a trabalhar para essa pessoa, era um consultório bastante simples. E o rapaz me deu a oportunidade, falou, esse é o consultório. E eu falei, rapaz, eu preciso trabalhar, não importa, né, o que foi. E ali eu comecei. E 2 amigas me chamaram para dividir um outro consultório com elas, que elas haviam alugado. Então cada uma ficava um período e a gente fazia o giro naquela sala que a gente alugava. Mas era interessante que não tinha paciente, porque a gente não tinha clientela, né? Então o que eu ganhava em um consultório eu acabava gastando para bancar o outro. E isso depois de um ano, uma tia minha muito querida falou assim para mim, Laurinha, o esposo da minha dentista está aposentando e ele está alugando o consultório dele e fica lá no bairro. E o bairro é o Jardim Leblon, né? Que é o bairro onde eu tenho clínica hoje. Você não tem interesse em ir lá ver para alugar a sala? De repente eu acho que seria uma boa para você. E aí conversei na época com a esposa dele, que era a doutora Ivone, que também já se aposentou. E ali eu comecei, ela falou que eu poderia alugar o espaço e ele estava mudando a área dele de especialidade e eu acabei meio que entrando e ficando com aquela carteira de clientes dele e atendendo, e foi assim que começou a história, né, nessa região. E depois de um ano já eu saí do outro emprego que eu estava, porque já não compensava mais ficar nos 2 lugares, e desde então fiquei só de fato nesse consultório no bairro. E dali começou uma trajetória que já vai fazer 20 anos. Depois disso, uns 2 anos depois, ela também acabou se aposentando por motivos de saúde e uma outra dentista muito amiga entrou no lugar dela e nós fizemos uma parceria longa por 15 anos. E a Odontolite nasceu nessa transição, porque eu precisava ter um nome, criar uma marca para começar a fazer alguma coisa. E comendo uma pizza, eu falei, eu preciso criar um nome. E aí eu falei, odonto. O garçom chegou e falou, que refrigerante a senhora vai pedir? Eu falei, eu quero um Guaraná. Aí ele falou, light, senhora? Eu falei, não, normal, né? E aí eu falei, olha aí, acho que dá pra ser Odontolite, né? E aí na época meu esposo falou assim, mas light de quê? Eu falei, light de leve, de legal, de algo tranquilo, né? Algo light. Eu registrei, patenteei o nome e desde então a gente começou a galgar, né, de fixar uma marca no mercado. A primeira Odontolite era assim, muito simples, singela, né? Já veio desses consultórios que eu tinha alugado
da dentista que tinha se aposentado. E um sobrado, né, a acessibilidade dos pacientes, de subir escadas, né? E sempre com muito movimento, mas assim, eu sempre atendi com o coração, sabe? As pessoas vinham procurando sempre saber da história de cada um. E é interessante que como eu fui conquistando essas pessoas ao redor, e essas pessoas sempre indicando mais pessoas, e a gente foi crescendo assim, aos poucos. E era uma clínica bastante singela, eu digo, né? Eu, na verdade, acho que nunca nem imaginei nos meus maiores sonhos estar em algo tão grande, mas foi acontecendo e as ideias foram surgindo e chegou um ponto que eu vi que eu sozinha já também não dava mais conta, que eu precisava de parceiros, que eu precisava de pessoas ao redor para estar me ajudando. E hoje é algo que realmente eu vejo que aconteceu. Não foi premeditado, não foi assim tão planejado, mas foi acontecendo ao longo dos anos, né? 20 anos de profissão em 2020. Nesse intermédio eu não era cuiabana, ganhei título de cidadã cuiabana, né? Pelos serviços prestados na região, no bairro. Em pleno 300 anos de Cuiabá, me senti assim extremamente lisonjeada pelo prêmio, pelo presente. Me sinto mais cuiabana do que rondonopolitana hoje. Eu falo, eu sou cuiabana de coração, né? E principalmente nessa região que eu tô aqui. Tem pacientes que, nossa, eles falam pra mim, não, agora que você cresceu, não quer mais atender a gente, porque tu sabe aquela coisa assim. Mas não é, porque de fato as coisas tomaram uma amplitude tão grande que nem eu mesma esperava. Eu não entendia porque alguns colegas desistiram da profissão, para alguns não, a odontologia não aconteceu. E eu às vezes parava para pensar por que comigo tinha sido diferente, eu não entendia. Mas à medida que o tempo foi passando e a gente vai amadurecendo e criando uma certa maturidade, eu fui vendo que sempre foi a forma com que eu atendi essas pessoas. Então eu sempre me importei com o todo, como aquela pessoa estava, em realmente realizar um sonho, em trazer à existência aquela questão de eu sempre sonhei em sorrir, ou eu sempre quis ter os dentes fixos, e sempre sentir a dor do outro, me colocar no lugar do outro, e ser humana, ter o lado humano mesmo, mas era algo que era natural, era meu, de querer resolver, de querer ajudar, de querer fazer o melhor. E isso realmente é aquela coisa, o que você faz para o outro, ele te emana de volta, né? E essa dedicação com as pessoas foi agregando isso ao longo do tempo. E hoje eu vejo que a Odontolite é uma realidade, é algo que aconteceu. Então a gente vê o carinho, né, das pessoas, é um torresmo que a gente ganha de presente, é um chocolate, né? É um doce, são as mangas na época da chuva das mangas, as goiabas. Então você vê assim o carinho, o cuidado que eles têm também, né? De lembrar da gente. Isso é algo que realmente não tem preço. Eu sempre pensei assim, quando partir desse mundo você tem que deixar algo que as pessoas realmente se lembrem, né? Então, eu digo para as meninas que estão comigo, para minha equipe, eu não costumo deixar ninguém para trás se está comigo. Acho que as decisões mais difíceis que eu tive que fazer são quando eu tive que realmente decidir fazer algumas separações na minha vida, porque eu sempre tive de ter sempre todo mundo muito perto, todo mundo muito junto comigo. Então hoje eu tenho pessoas da minha equipe de funcionários que entrou como serviços gerais e hoje é recepcionista. Tenho pessoas na minha equipe que já foram domésticas, né, secretários do lar na minha casa e hoje são auxiliares. Tenho auxiliar que se tornou dentista, que fez odontologia depois que começou a trabalhar comigo. E eu vejo que tudo isso é uma história que a gente constrói. E um dia eu achei interessante que eu fiz um vídeo no Stories e a mãe de uma filha minha viu e quando chegou na escola, a coleguinha falou: Júlia, eu vi a sua mãe no Instagram. E a minha mãe falou que a sua mãe é uma mulher de sucesso. E a Júlia veio toda feliz, né, no carro, falou: pai, a mãe da minha amiga falou que a mamãe é uma mulher de sucesso. E aí eu fiquei olhando e falei: caraca, que coisa, né? É algo que realmente aconteceu, chegou e eu
não tinha nem me dado conta, né, do tamanho, da amplitude que as coisas tinham acontecido. E isso, para mim, realmente, de ver uma filha sentindo orgulho da mãe, foi realmente assim, sem preço. Eu acho que o sucesso para mim hoje é isso, é viver isso tudo, sabe? Mas ter a maturidade e a gratidão de saber que eu não fiz sozinha, eu não cheguei aqui sozinha, né? E o mais importante, saber que eu tenho um Pai zeloso, maravilhoso, né? Que está acima de tudo e que cuida de mim de uma forma que eu falo extraordinária. Porque se não fosse a graça dele sobre mim, né? A bênção dele, ele me iluminando, me trazendo essa luz que as pessoas dizem que eu tenho, né? Que tem gente que fala, nossa, mas você é iluminada. E eu falo, gente, mas isso não vem de mim, né? Então eu vejo assim, a odontologia, como eu disse, eu acho que não foi eu que escolhi, foi ela que me escolheu, porque foi algo que eu descobri ser e quis ser melhor a cada dia. E cada pessoa que chega, que fala, é meu sonho, eu quero sorrir de novo, pessoas com depressão, pessoas tristes, com pânico, eu tenho um prazer enorme no final entregar aquele sorriso que ela merece, que ela deseja. Eu choro junto porque eu sei que almejou aquele sorriso, o quanto foi difícil para ela chegar ali e às vezes deixar até os próprios traumas para trás, né? Então, sucesso para mim é realmente essa entrega de ver o outro satisfeito, sabe? O paciente satisfeito, feliz, indicando outras pessoas. Hoje eu tenho o imenso prazer de ter o meu esposo comigo, trabalhando junto, cuidando de todo o administrativo, algo que eu nunca sonhei e imaginei. Então assim, ter a família junto, todo mundo junto, que também sem a família que me dá todo esse suporte, eu acho que isso também não teria acontecido. Vai além de não é uma satisfação, sabe? E é algo que realmente não tem preço. Eu sinto uma gratidão enorme hoje por essa profissão, porque você realmente transformar vidas através do sorriso é a coisa mais linda que eu faço. É muito bonito o que eu faço. E eu tenho muito orgulho hoje, né, dessa profissão. É maravilhoso, é gratificante você receber e falar, e aí, o que as pessoas falaram? Nossa, todo mundo amou, tá ótimo, eu tô feliz, meu sorriso tá perfeito. Nossa, você foi uma bênção na minha vida. Aqueles que falam, por que eu não te encontrei antes? Se eu tivesse te encontrado antes, eu já teria tido meu sorriso de volta há muito mais tempo. Realmente isso não tem preço. Eu me descobri como dentista, eu ainda era auxiliar. Foi num dia que a gente já estava encerrando o expediente da clínica, todos os dentistas tinham ido embora. E chegou um paciente com muita dor. E aí ele falava, não, mas vocês precisam fazer alguma coisa porque eu não vou passar o final de semana com dor, eu não estou aguentando de dor, eu não vou dormir essa noite. E aí as secretárias falavam, mas não tem mais dentista para te atender. E aí uma delas falou, olha, tem ela que está estudando odontologia, vê com ela se ela pode fazer alguma coisa por você. E ali ele só faltou me implorar, pelo amor de Deus, me atende, faz alguma coisa, porque eu não tô aguentando de dor. E aí acabou que eu fiz a urgência e a emergência dele e no final daquilo ele me agradeceu de uma forma assim, muito intensa, muito grato, né? Como se eu tivesse feito algo assim surreal, extraordinário por ele, né? E eu falei, nossa, realmente é isso que eu quero para mim, né? Ajudar pessoas dessa forma, né? Trazer esse conforto. E ali realmente foi um pontapé inicial que nunca mais parou. Minha mãe é uma pessoa de muita luz. Se não fosse por ela, eu jamais teria chegado até aqui. Desde pequena me criou dizendo, você nasceu para brilhar. Eu achava aquilo tão assim, até na época de faculdade ela fez uma faixa enorme no dia da formatura e foi, não se esqueça, você nasceu para brilhar. Então ela sempre me empoderou muito, você é capaz, você pode. E eu sempre estudei muito, sempre fui uma pessoa muito dedicada aos estudos, porque ela me passou isso, que era importante os estudos. Mas dentro de todo o grau de dificuldade dela, condição financeira, que realmente nós passamos por vários perrengues, ela nunca desistiu, ela falava, não, nós vamos dar um jeito. Mãe, eu vou desistir porque agora não dá mais, não, nós vamos dar um jeito. Quando ela não tinha o jeito, ela falava, Deus vai abrir uma porta.
e realmente as coisas aconteciam. Então eu acho que eu sinto isso, né? Não só dela, mas como de toda a minha família, um orgulho imenso do que eu me transformei. Os meus irmãos, que são mais novos, também têm assim esse orgulho de falar, nossa, né, a minha irmã deu certo, graças a Deus todos nós demos muito certo na vida, mas eu vejo assim o orgulho que eles têm de mim, isso realmente é algo assim extraordinário. E depois disso veio o esposo, vieram as filhas, né? Hoje eu tenho a Júlia e a Jade, que elas veem toda a correria, o quanto eu me dou pro trabalho também, o quanto eu trabalho, né? Elas sentem esse orgulho. Brigam um pouco pelo tempo, né? Que a gente às vezes acaba na correria, mas eu vejo que elas sentem muito orgulho da mãe que tem. Eu vejo que o propósito está muito ligado com aquilo que você faz, não por dinheiro, sabe? Por realização, não só pessoal, mas de ver o outro bem. E eu demorei fazer essa conexão toda com a odontologia. Mas eu vejo que hoje o meu olhar para o outro, de cada pessoa que chega e conta a sua história e que me procura para ajudá-lo de alguma forma, eu quero sempre entregar mais e ir além daquilo, além da boca, além dos dentes, é ver aquela pessoa como um todo, ser realmente como se você fosse um intermediário, alguém que está ali para viabilizar, ajudar aquela pessoa a alcançar o que ela sonha, o que ela precisa. Então hoje eu vejo que sou uma pessoa que eu me coloco como uma facilitadora de trazer o sorriso, de trazer o bem-estar, de trazer o aconchego para aquela pessoa que chega, às vezes, ele veio pelos dentes, mas ele está todo quebrado emocionalmente, ele está com feridas de fato na alma, e ter esse olhar de ver e falar, olha, você é especial, você tem algo de bom, eu tô aqui para te ajudar, né? De se pôr no lugar de amigo, sabe, às vezes até de terapeuta. O dentista tem meio que isso de ser terapeuta. E quando a pessoa sai, ela fala para você, nossa, mas foi tão bom, eu tô mais leve, eu tô tão tranquila, foi tão bom ter vindo aqui, que bom ter te conhecido. Então eu vejo que o propósito é esse, é ser a facilitadora das pessoas que chegam até mim, que me buscam. Seja, a maioria, lógico, vem pelos dentes, né? Porque não podem sorrir, pela felicidade de sorrir. Mas eu vejo que o meu propósito hoje está nisso, de transformar a vida das pessoas mesmo com aquilo que eu faço. À medida que a gente foi crescendo, eu fui vendo a necessidade de que a gente precisava melhorar. A estrutura antiga já não comportava mais. Eu tinha um problema muito sério quanto à acessibilidade, porque eu não conseguia atender. Principalmente os meus pacientes mais de idade tinham muita dificuldade em ter o acesso ao consultório antigo por causa das escadas. E o destino acabou que fez com que a proprietária vendesse o imóvel e a gente não fechasse um acordo. E nós acabamos alugando uma outra estrutura, que é essa que nós estamos atualmente, e fizemos uma reforma muito rápida num primeiro momento, onde a clínica ampliou, ficou grande, mas não tinha todo um embelezamento. E com a era da informação, marketing, Facebook, Instagram, algumas pessoas, não os pacientes que já nos conheciam e indicavam, os de fora que não conheciam, às vezes nos julgavam pela estrutura, que era muito simples. E eu fui vendo a necessidade de melhorar isso para que esse julgamento caísse por terra e as pessoas não se sentissem acuadas de repente de chegar até a clínica. Então, tudo foi planejado de uma forma que os pacientes olhassem o que é bonito. As funcionárias sempre foram treinadas e direcionadas para que dessem o máximo de atenção e fossem sempre cordiais e amigas dos pacientes. Então isso a gente já tinha
mas com o crescimento da clínica e a transformação ficou mais notório ainda. E cada detalhe realmente foi pensando em que esse paciente se sinta acolhido, se sinta bem atendido. Então, nós temos vivido experiências que as pessoas chegam e falam: nossa, eu gostei muito daqui porque eu fui muito bem atendida, eu fui muito bem acolhida. Seja aquele que vem com chinelo de dedo ou aquele que chega de terno e gravata, a gente procura ter um bom atendimento com todos, sempre com excelência, prezando trazer a melhor experiência possível desse paciente com a área da odontologia. E a parte de entretenimento, as TVs no teto, que foram algo assim que trouxe um outro clima para a clínica, porque o paciente já senta e olha para o teto e escolhe o que ele quer para ouvir, para ver, e fala: isso é muito bacana porque a gente distrai, já quebra o gelo ali a respeito do nervosismo. Tudo isso foi pensado de forma muito carinhosa, tentando dar uma entrega de melhor para esse paciente. E nisso tudo eu fui vendo a necessidade de que eu precisava ter o atendimento para todos. Eu sempre tive uma facilidade muito grande com idosos, né? Porque uma das minhas especialidades é a parte da prótese. Mas aí esses idosos tinham os filhos, que tinham os netos, os bisnetos. E nisso a gente foi vendo a necessidade de ter uma equipe multidisciplinar, especialistas para cada uma dessas áreas. E a pediatria só veio também, depois disso eu tive filhos, né? E a gente vai tendo esse tato e vendo a importância de você ter um cantinho preparado para as crianças, com brinquedo, com desenho, os lápis de cor para eles estarem ali pintando, a própria televisão no teto para entreter, assistir o filme que mais gosta, do super-herói que mais gosta, e proporcionar essa experiência para a criança, né? Porque se o pai vem e gosta do atendimento, ele vai trazer o filho. E se o filho vê o pai sendo atendido por aquele tio dentista e ele gosta daquele tio, então ele já vai crescer uma criança sem medo de vir ao dentista. Com tudo isso, nós nos transformamos realmente numa clínica da família, onde a gente consegue atender o vovô, consegue atender a vovó, acessibilidade para aqueles que precisam, que são portadores de necessidades especiais, as crianças que precisam de uma atenção e até aqueles casos mais traumáticos, quando às vezes a gente precisa de um cirurgião bucomaxilo. Nós conseguimos ter tudo isso hoje dentro de uma equipe. Isso tudo foi feito pensando em ter o conforto, a comodidade, para que o paciente não precisasse sair da clínica para buscar fora. Então, se ele precisasse de um implantodontista, ele teria dentro da clínica. Se ele precisar de um odontopediatra, ele tem. E assim nós conseguimos fazer com todas as especialidades da odontologia. E nós tivemos todo o cuidado de pensar também, porque eu tive pacientes que ao longo da minha carreira se tornaram portadores de alguma necessidade especial. 2 ficaram cadeirantes e deixaram de ser atendidos por mim porque onde eu estava não tinha acessibilidade. Quando eu me vi na condição de ter que fazer uma nova estrutura e modificar tudo, eu tive essa preocupação de fazer a clínica plana, sem degraus, os banheiros adaptados, as portas largas para que uma cadeira de rodas passasse. E é incrível quando eles vêm e se sentem acolhidos, porque eles falam: poxa, pensou em mim. Recentemente nós adquirimos uma cadeira própria para isso, onde o encosto muda para que a cabeça possa ser apoiada e ele não precise nem sair da cadeira dele. Então nós sempre tivemos essa preocupação de fazer algo que traga mais conforto, que dê menos trabalho e que consiga resolver e trazer para o paciente aquilo que ele precisa. Então a clínica realmente tem esse cuidado e é algo também que a gente fez com muito carinho, pensando nesses pacientes que às vezes são esquecidos no dia a dia, né? Só são lembrados quando de fato tem algum ente querido que precisa e aí fala: olha, você atende?
E aí a gente tem o orgulho de falar, olha, a gente consegue atender sim, pode trazer, que tem estacionamento com vaga já na frente da clínica para isso. E a clínica foi realmente projetada com todo esse cuidado, com esse zelo de proporcionar o melhor para os nossos pacientes. A importância do meu sorriso, olha, eu falo que o meu sorriso já conquistou muita gente, inclusive o marido. Ele fala que a primeira coisa que ele viu em mim foi a risada, porque ele falava, você dava uma risada tão despojada e tão aberta, que eu falava, mas como que ela consegue sorrir desse jeito? Gente, eu não consigo imaginar uma vida sem risos, sem sorrir, sem ter a liberdade de sorrir. Não consigo me imaginar sem um dentinho da frente, sabe? Meu sorriso para as pessoas fazem muita diferença e o delas para mim também. Eu realmente vejo que o propósito de tudo isso é ajudar o próximo. Eu tenho isso comigo, independente da pessoa ter condição ou não tem condição. Aquelas pessoas que realmente eu faço conexão com ela ali, quando ela está na minha frente e me conta a história dela e fala que é o sonho dela, que ela não tem aquela condição toda, mas que ela deseja. E eu falo, olha, se é seu sonho e você realmente vier comigo e a gente fazer essa parceria juntas, eu não sei com quanto tempo, mas você vai ter o seu sorriso que você deseja, você vai ter o seu sonho realizado. Então não é o dinheiro, eu falo, o dinheiro é consequência. Quando você faz aquilo que você ama, quando você se entrega para fazer o outro feliz. E a pessoa depois olhar para você e falar assim, doutora, foi Deus que colocou você na minha vida, você transformou a minha vida, você mudou a minha vida. Eu vejo que esse realmente é o grande propósito, de trazer o ajudar, de trazer o curar, o sarar através do sorriso, porque a gente sabe que o sorriso cura a alma, ele tira as tristezas, ele transforma as pessoas são impactadas só com um sorriso. A grande missão nossa hoje é mostrar para as pessoas que elas podem sim, que é possível ter um sorriso, o sorriso que elas merecem, o sorriso que elas desejam, e que a gente consegue trazer isso à existência. Basta querer. Querer realmente é poder. Rodando Light!